Olá, turma! Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso município, o município de Senador Canedo, que logo estará completando 32 anos, né? Dia 1º de junho é o aniversário, né, desse município tão jovem, que fica situado no estado de Goiás, região centro-oeste do Brasil, e que faz limite com Goiânia, com Aparecida de Goiânia. Senador Canedo já fez parte, então, do município de Goiânia. Já teve outros nomes, como Esplanada, São Sebastião, e depois recebeu, então, o nome de Senador Canedo, em homenagem a um político influente, senador Antônio Amário Canedo, né, que tinha terras nessa região de Senador Canedo e que, então, recebeu essa homenagem. Então, aqui a gente observa a cidade de Senador Canedo, o município, né, de Senador Canedo, e quando a gente fala em município, a gente não tem ideia da dimensão que é isso. Às vezes até passa pela nossa cabeça, né, pode acontecer, de pensar que município se resume na cidade em si, e não é bem assim. O município, ele é dividido em duas áreas, a área urbana e a área rural. A área urbana é onde está localizado todo esse aglomerado de pessoas, de casas, de comércios, fábricas, indústrias, hospitais, laboratórios, clínicas, muitas escolas. Então, cidade, às vezes elas surgem bem pequena, como foi o caso, né, de Senador Canedo, que veio de uma aglomeração pequena e de repente se transformou, né? Alavancou, cresceu e se transformou então num grande polo, numa grande cidade com uma estrutura sólida. Então, zona urbana é isso, é aquela parte do município onde existe toda essa infraestrutura e habita grande quantidade de pessoas, onde tem esse comércio fervilhante, onde tem shoppings, onde tem toda espécie, né, de comércio que faz ser necessário numa cidade. E também aqui eu coloquei, né, esse desenho para representar melhor o que é a zona urbana e a zona rural. Dentro dessa delimitação, nós podemos imaginar a cidade de Senador Canedo, a cidade mesmo, essa parte urbana, com toda essa infraestrutura que existe. Inclusive a estrutura política, que todo município ele tem, a partir do momento que ele se autogoverna, que ele passa a ser independente, que ele forma o município mesmo em si, ele tem que ter essa administração política, é onde vai estar os nossos representantes que nós elegemos para nos representar por 4 anos, que são prefeitos, vereadores. Então, ali então vai passar a ter, nessa cidade, essa parte administrativa, né, que vai governar tanto a cidade como o município. Então, nessa parte aí, igual eu falei, que está delimitada, fica a cidade. Nessa outra região ao redor, nessas outras partes ao redor, encontra-se a parte rural do município, que também deve ser governado pela administração política que nós elegemos para nos representar. Então, essa parte rural é onde ficam as fazendas, as chácaras, onde está a natureza mais intacta, é onde tem as plantações, as lavouras, as grandes hortas, é onde está também a criação de animais em grande escala, é onde estão os animais da natureza, é onde a natureza ela está mais representada. Então, nós temos também rios, lagos, lagoas, córregos, tudo isso na parte rural de um município, né? Porque eu já falei agora há pouco que o município, ele tem a parte urbana, onde estão as cidades, e a parte rural.
Porém, essa parte rural, ela não é desmembrada, ela faz parte do município e ela fornece matéria-prima para a cidade, para que a cidade transforme essa matéria-prima em bens materiais, para que consumamos. Por exemplo, fornece alimentos, muitas vezes alimento que nós consumimos diretamente, outras vezes esses alimentos vão ser transformados em outros, como o caso do arroz, que ele vai ser limpo, ele vai ser processado para que nós venhamos a consumir, para que chegue em nossas mesas da forma que chega. Então, ele é produzido na zona rural e é trazido para a zona urbana para ser mecanizado, ou seja, transformado e embalado. Fornece matéria-prima também vinda dos animais, o leite, o ovo, os ovos, os derivados do leite. Fornece também a carne, fornece o couro do animal para que seja transformado em objetos que nós utilizamos. Então, tudo isso vem da onde? Vem da zona rural para a zona urbana, para que a zona urbana o transforme em bens para que nós utilizamos. E da zona urbana para a zona rural vai todos esses elementos que já foram transformados, que já foram embalados, que já foram modificados. Então, fornece em forma de objetos para que as pessoas da zona rural também se apossem desses objetos e também possa consumir, tá? Então, é uma relação de interdependência entre zona rural e zona urbana. Nenhum pode existir sem o outro. A zona rural depende da zona urbana e a zona urbana depende da zona rural, cada um fornecendo o que tem para ser fornecido, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que todo município, ele é composto por zona urbana e zona rural. A zona urbana é onde estão a cidade, é onde está a cidade, tá? É onde está aquele aglomerado de pessoas, de comércio, de indústrias, é a cidade em si, aquele povoado que muitas vezes começou pequenininho, como é o caso de Senador Canedo, né? No início era esplanada e pertencia ao município de Goiânia, depois ele se tornou autônomo, conseguiu então se tornar, né, tornar um município onde com governo próprio, tá? E esse município, ele tem também essa parte rural, é onde estão as fazendas e chácaras, como eu já disse. Então, ele passou a ter uma área, todo um perímetro grande. E às vezes a gente olha e fala, não, mas é só essa cidade. Não, existe todo aquele derredor da cidade, ao redor da cidade, que também faz parte pelo município, também faz parte do município. Então, e esse município, ele precisa ser governado de igual para igual, tanto na zona urbana, na cidade, como na zona rural. Quem nós elegemos para nos representar por 4 anos, prefeito, vereadores, tem que olhar para essa parte rural também do município, fornecendo o quê? Infraestrutura, como pontes, construções de estradas, né? Suporte para que o produtor consiga se manter no seu lugar, na sua morada, consiga então manter-se com suas plantações, com suas lavouras, com suas criações de animais. Tudo isso é obrigação do poder público daquele município, tá? Fornecer toda essa infraestrutura, cuidar também, né, dos rios, cuidar também da própria natureza, né, da mata, evitando assim deixar que aconteça queimadas, evitando deixar que aconteça o desmatamento ilegal fora de para que não haja nenhum transtorno, né, com toda essa forma de agir do ser humano. Então, também tem que oferecer, no caso, se houver necessidade, maquinários para que aconteça, né, realmente esse cuidado com essa parte urbana, tá? Com essa parte rural, aliás. Então, oferece-se maquinário
para que seja aberta estradas, novas vias, para que seja feita a manutenção, né, das pontes, para que seja, então, verificado se existe focos de queimada, desmatamentos, e também oferecer o subsídio para o próprio agricultor que ali mora. Quem mora na zona rural são agricultores, são criadores de animais, tá? Então, eu quero que vocês entendam essa diferença entre zona rural, zona urbana, e entenda que o município tem todos essas duas áreas, faz parte do município, tá?